Conexão Ciência. A importância do sono para a manutenção da saúde é algo que aprendemos desde pequenos. Contudo, devido à rotina intensa que acompanha a vida adulta, muitas vezes deixamos de priorizar a qualidade desse período essencial para a recuperação do corpo e da mente. Pensando nisso, o Conexão Ciência C2 reuniu informações e dicas sobre como otimizar o descanso noturno, em especial no contexto das férias, período em que o cotidiano costuma passar por alterações significativas. O sono corresponde a um estado natural de repouso em que a consciência está parcialmente ou completamente inativa. É um ciclo que, geralmente, restabelece a energia física e psíquica, além de desempenhar um importante papel na regeneração celular e na recuperação do sistema imunológico. Para discutir mais sobre a questão, o Conexão Ciência C2 convidou a professora doutora da Universidade Estadual de Maringá, Débora Santana, que atua na área de neurociência e é articuladora do NAP Paraná Faz Ciência e integrante do NAP Neurociências. Professora, de que maneira o papel desempenhado pelo período do sono na manutenção física e mental do corpo humano é importante? O sono é um processo biológico essencial para a vida humana. É uma fase do nosso dia de 24 horas que tem muitas funções relevantes, sejam funções para o nosso corpo ou sejam funções para o nosso cérebro. Durante o sono que nós mudamos a fisiologia de tecidos e de órgãos e podemos, por exemplo, corrigir falhas metabólicas, até mesmo falhas epigenéticas, podemos ajustar as emoções, o metabolismo, fortalecer a memória, estruturar a memória de longa duração, eliminar informações desnecessárias que estejam na memória de curto prazo. São muitos os processos que acontecem durante o sono. Mais recentemente, inclusive, foi compreendido que durante o sono acontece um processo cerebral que nós poderíamos resumir como, entre aspas, uma limpeza do cérebro. O processo glifágico, que significa uma retirada de restos de metabolismo, de produtos com potencial tóxico, de restos de micro-organismos que possam estar no tecido cerebral e que são retirados por um fluido que é drenado a partir de uma alteração das células da glia que possibilitam essa retirada deste fluido do sistema nervoso central como um todo. Tudo isso faz com que a gente tenha necessidade efetiva de sono. Tecidos, células, órgãos se reestruturam, se restabelecem, se renovam durante o período do sono. Então, dormir é essencial, mesmo nas férias. E o que efetivamente caracteriza um sono saudável? Saudável, o sono precisa ser em relação à quantidade e à qualidade. Um sono saudável quanto à quantidade depende também do ritmo biológico natural de cada pessoa. Existem as pessoas chamadas de pequenos dormidores, que serão pessoas que se satisfazem com uma quantidade de sono de 6 a 7 horas e meia. Existem as pessoas médio dormidores, que se satisfazem com sono de 7 horas e meia a 9 horas e meia por período de 24 horas. E existem aqueles grandes dormidores que precisam de 9 a 10 horas de sono por noite, 11 horas de sono por noite. Então, a quantidade de sono, ela é relevante. Não é saudável para nenhuma pessoa, pelo menos em média, né, no geral, que a quantidade de sono seja menor do que 6 horas. Também não é adequado que a quantidade de sono seja maior do que 11 horas. Mais do que 11 horas de sono por noite é muito para todas as pessoas. Veja, estou falando de pessoas adultas. Estou dizendo isso porque bebês, por exemplo, têm
quantidades de sono maiores, mesmo que fracionados, mas somam mais horas do que a que eu estou mencionando. O sono saudável, qualitativamente, envolve ter o ciclo de todas as fases do sono. Então, nós temos sonos com diferentes fases, são 4 fases, ciclos que se repetem ao longo de uma noite. Isso significa que são fases em que o que acontece com o cérebro e com o corpo muda o padrão de sono, muda o nível de relaxamento muscular, a forma de processamento cerebral, e isso pode ser detectado através de eletroencefalograma feito durante toda a noite, num exame chamado de polissonografia. A polissonografia indica, portanto, as fases do sono que nós estamos cumprindo, passando durante uma noite de sono. E a gente tem um sono mais profundo, um sono mais leve, um sono chamado de sono REM, que significa movimento rápido dos olhos, e essas fases do sono vão se intercalando e fazendo ciclos que se repetem pela noite. Portanto, um sono de qualidade, um sono saudável, envolve o cumprimento dessas etapas do sono, e isso envolve também ter uma certa duração de sono. Obrigado pela sua disponibilidade, professora. No próximo episódio, daremos continuidade ao assunto, abordando a importância de se regular o horário do sono, junto a dicas práticas de como pode ser possível fazer esse ajuste. Não perca! Conexão Ciência.